Boa noite, irmãos, mais uma vez. Todos são muito bem-vindos à casa de Deus, né? Que bom que você está aqui. No domingo é dia de fazer faxina, fazer um monte de coisas aí, né? Mesmo assim, você tirou um tempo para estar aqui na igreja. Hoje iniciou as atividades dos desbravadores e aventureiros. Foi uma manhã cheia ainda, o pessoal ficou aqui ainda até a tarde. Eu acho que nem tiraram ainda, né, os negócios que alugaram ali, né, para os meninos pular e brincar. Foi um dia bem divertido. E aí nós voltamos para casa, mas estamos aqui novamente para a honra e glória de Deus. Que Deus dê uma boa semana para você, né, cheia de graça e bondade, que os anjos possam estar te acompanhando. Muito bem, nós vamos aqui estudar a Bíblia um pouquinho, né, nesta noite. E eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia ali para a gente já ler um texto e fazer uma oração, tá bom? Em Romanos capítulo 13, verso 11. O culto está sendo transmitido também, né, irmão Donizete? Está sendo transmitido aí, né? Então, quem está acompanhando aí pela internet ou vai acompanhar algum momento aí, né? Que Deus te abençoe ricamente também. Muito bem. Romanos 13, verso 11. Vamos ler aqui e depois nós oraremos. E digo isto a vós que conheceis o tempo. Já é hora de despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Amém, né? Vamos orar? Grandioso Deus, nosso eterno Pai, te louvamos pelas tuas bênçãos, pela oportunidade de estudar a tua palavra e que nós possamos estar despertos, como a tua palavra nos diz, porque a redenção está bem mais próxima de nós do que quando aceitamos essa palavra. Fica conosco, abençoe cada um de nós e a todos que ouviram essa mensagem, te rogamos por Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, a Bíblia aqui fala do sono, né? A palavra dormir aqui, ela é um pouco, tem um tanto de eufemismo, né? Acho que é isso mesmo. Na palavra, eufemismo é quando ela tem duplos sentidos, né? Jesus mesmo disse que quem morreu está o quê? Está dormindo, né? Então, é um sono ali, um sono profundo. Mas é Paulo que está dizendo aqui para nós que cada dia que passa, mais perto estamos do quê? Da salvação, né? Da volta de Cristo. Cada dia que passa, um dia a menos para a volta de Cristo. Agora, dormir é bom ou é ruim, irmãos? Hã? Quem gosta de dormir aí? Deixa eu ver. Dormir, na verdade, é uma necessidade, certo? Não dá para viver sem dormir, porque se você não dormir, você vai ter problemas. Então precisa de dormir. Mas não é para dormir o dia inteiro. Tá certo? Não é para dormir o dia inteiro. Dormir é bom, mas dormir demais não vai dar certo. Então, tem pessoas que gostam de dormir muito, sabe? Bastante mesmo. Mas olha, hoje, o dia chovendo assim, né, irmão? Depois do almoço, no domingo, né? Aquela sonequinha é boa, não é? Nossa, como é bom a sonequinha assim, né? Existe o Dia Mundial do Sono, dia 17 de março, tá? Dia 17 de março é o Dia Mundial do Sono. E, conforme a Fundação Oswaldo Cruz, 72% dos brasileiros sofrem de algum problema com sono. Não dorme o tanto que precisa, e um dos maiores problemas do sono, nós conhecemos, né? Que é o quê? A insônia. O camarada deita, vira para lá, vira para cá, vira para lá, vira para cá, e não dorme, né? Por que não dorme? Já tem gente, irmão, você está conversando com ele. Se você estiver sentado, você conversando com ele, quando é feito, está roncando na sua frente. Tem gente que é bom para dormir. E também, às vezes, tem alguns medicamentos, né, irmãos, que deixam a gente bem sonolento, né? Alguns medicamentos deixam você assim meio zen, né? Se bobear, você dorme. Às vezes, no culto mesmo, você sentado aí, quando pensa que não, está com o papo. Está dormindo. Eu já vi, algumas vezes, quando tinha criança, né? Isso mais quando os meus meninos eram pequenos. Então, quando duas crianças vêm um atrás do outro, assim, sabe, irmãos? Então, você não dormia assim o suficiente, né? Porque o menino acorda, um chora, troca fralda, aquele negócio todo. Vinha para a igreja, às vezes eu ia para trás ali da igreja aqui, que no Lisote mesmo, ficava em pé ali, porque se eu sentasse, perigoso dormir, né? Então, em pé, a gente não dorme em pé, né? Se dormir em pé, você desbufa no chão, né? Mas, às vezes, o sono é bem pesado, né? E você quer dormir de qualquer forma. Aquela formiguinha quem, irmãos, a que cortadeira, ela dorme 2 horas por dia.
Ah, ela não está trabalhando, cortando, mas lá dentro do buraquinho dela ela está fazendo lá o serviço e está não quieta. Então, 2 horas por dia. Então, mas só que nós não é formiga, nós temos que dormir, tá bom? Não é formiga. Tem uma ave, e tem outras além dessas, marinhas. Deus, assim, eu acho que Deus falou assim: ó, em vez de criar um peixe que vive no mar, eu vou criar uma ave também que vive no mar. Vocês moraram no Rio, né, irmãs? Tem aves ali marítimas que entram mar adentro, irmão, e some ali, e para voltar, esquece, né? A fragata, ela fica uma semana em alto mar. Ela vai embora e não posa, irmãos. Os bichos ficam uma semana no mar, voando, comendo comida, pescando, de noite, voando, não para nada. Aí os cientistas dizem, né, que a metade do cérebro desliga, fica off-by, né? E a outra metade está trabalhando, está voando ali, planando e tal, mas a metade está parada, né? Depois troca, a outra metade para e a outra metade só para não cair no mar, né? Então, agora, peixe a gente sabe que está lá dentro d'água, mas uma ave, né, irmãos, que fica a semana inteira, às vezes até mais, em alto mar. E eu fico imaginando como é que ela sabe a ilha que ela tem que voltar, andou 200 quilômetros, 300 quilômetros voando, como é que ela sabe onde tem que voltar, né? Bichinho danado, não tem um GPS, não tem nada. Então, ave, elefante, por exemplo, não dorme. Já viu o elefante deitado com as pernas para cima, dormindo, igual um cachorro lá? Cavalo, irmãos, também não dorme. Já viu o cavalo deitado, dormindo, espreguiçado? Né? Quando o cavalo dorme, você vê cavalo dormindo durante o dia, deitado, está doente. Pode correr que o negócio está ruim. Obrigado, viu, irmão? Então, alguns animais não dormem, né? Principalmente na África. Dormiu, virou lanchinho, né? Não pode dormir. Eu aqui, Ellison, né? Eu já dormi na escola, na aula. Alguém que já dormiu na aula? O senhor está falando lá, você deita lá. Você também? Até o petitinho ali. Então, não é só eu, né, irmãos? Eu comecei a trabalhar, eu tinha quase 14 anos. Comecei a trabalhar, né? Lá levantar cedo, aí eu estudava de dia, passou para estudar à noite. Agora, menino com 13 anos para 14, estudar à noite, você acha que vai dar certo um negócio desse, irmãos? Né? Depois, mais para frente, melhorou as coisas. Mas aí você trabalhava o dia inteiro, ia estudar, depois do recreio, daí estava na carteira aqui, ó, e já era. Já dormiu no ônibus e perdeu o ponto? Quem já perdeu o ponto aqui dormindo no ônibus? Ah, então não é só eu não, já tem mais gente, né? Daí senta no ônibus, está cansado do dia, né? Ou às vezes de manhã está cansado, deita lá, bota a cabeça ali. Quando você acorda, já passou 3, 4 pontos para frente, você está andando. Então, ainda bem que não é você que está dirigindo, né? Porque se fosse, ia todo mundo para, né? Lá complicava todo mundo. Então, eu já dormi mais, que ele vai levantar, né, cedo para ir para o serviço. Não, só mais um tiquinho, vou dormir só mais um pouquinho aqui, já levanto. Quando você acorda, era para você já estar no serviço. Passou da hora. Então, é danado, né, irmãos? A preguiça. Quanto tempo que a preguiça dorme? O bicho preguiça. O bicho preguiça, ele dorme muito, mas é porque ele anda bem devagarzinho, né? Aquele movimento bem lento, né? A preguiça. Mas ela dorme entre 15 a 18 horas por dia. Né? Às vezes passa quase o dia todo dormindo. 18 horas, irmão, não sobrou nada para fazer, né? Dormir a noite inteira, um pedaço do dia. Então a preguiça, ela, além de ser devagarzinho, ela também é boa no sono, irmãos. Você está pendurada lá e dorme pendurada, não cai, né? Como é que Deus fez as coisas, né? Ela agarra ali, ó, no tronco e dorme ali e esquece. Não passando uma arpia, né? Que na região para cá não existe, mas lá na Amazônia, né? Se uma arpia viu uma bichinha desse dormindo, já era, vira lanche. Uma vez meu Guilherme era pequeno ainda, devia ter uns 4 anos de idade. Eu deitei no sofá de casa e sonhei que uma onça estava vindo me pegar. Mas só que era o Guilherme que estava subindo nas minhas pernas. Aí quando ele veio para cima de mim, eu já empurrei o menino longe, né? Pensei que a onça tinha pulado em mim. E ele até hoje fala: pai do céu, você acordou com os olhos regalados assim no susto, porque você está sonhando que uma onça vai te pular. E é o menino que está subindo. Assusta, não assusta, irmãos? Assusta, né? Então, o sono, ele é bom. E eu, irmãos, já durante a minha vida, no mínimo, eu já dormi 15 anos. Eu, Ellison. 15 anos dormindo. Então você pensa, puxa vida, dormir é perca de tempo, né? Eu passei 15 anos, né, dormindo. O Moronildes ali, que é um pouquinho, tem alguns dias mais do que eu, está passado já mais de 20, né, irmãos, dormindo. Mas o sono, até sonhou dormindo, né, irmão?
Pois é. É, então quando estiver dormindo, não acorda, não, né? Porque você assusta, pensa que é um bicho, né, pegando. Mas, irmãos, quando você está dirigindo, vai viajar, é bom viajar com sono? O motorista vai viajar daqui lá para o Rio, vai para a praia, né? O motorista, você dormiu? Não, tem 2 dias que eu não durmo. Fala, então não vou, não vou nesse ônibus, você está maluco, né? Vou no ônibus que o camarada não dorme. Porque quando você vai dirigir, você tem que estar bom mesmo, dormido já bastante, tranquilo, né, Luiz? O Luiz já viajou aí muito, né? Então, quando vai dirigir, tem que estar bem aceso. Quando eu estava na faculdade estudando, teve um colega lá que me falou que ele ficou quase 2 dias, mais de 3 dias sem dormir, trabalhando, corre lá, vem cá, não sei o que lá, dirigindo, apagou, acordou no hospital, né? Apaga, irmão, se você não dormir hoje, não dorme amanhã, não dorme, você apaga, puf, desliga de uma vez, sabe? Desmaia. Porque Deus colocou para nós essa questão do sono. Mas aí eu quero ir agora ir na Bíblia, né? Porque existem algumas coisas interessantes na Bíblia. E principalmente esse texto que nós lemos, eu vou voltar nele daqui a pouco, tá bom? Lá em Daniel 2, verso 1, só lembrando, né? Nabucodonosor teve um sonho, e aí o sonho perturbou ele, Daniel 12, 1, e ele perdeu o sono. Nenhum sonho me tirou o sono. É muito mais fácil você acordar, sonhou, o que eu sonhei? Acabei de se acordar, não lembro. Cara, que coisa. O sonho estava tão bom, acordei, não lembro nada. Sumiu assim, né, igual uma fumaça. Nabucodonosor teve um sonho, ele achou que o sonho era, né, maluco, e ele perdeu o sonho. A gente sabe da história do resto, né? Não vou entrar aqui nos detalhes. Também no livro de Daniel, lá no capítulo 6, verso 18, já com Dario, fizeram lá uma tramóia, vocês sabem da história, e a pessoa assinou um decreto que quem orasse por qualquer outro Deus, eu não sei, para o rei, né, seria jogado para os leões. E aí, quando o rei descobriu que era Daniel que seria jogado, porque nós conhecemos a história, naquela noite Dario não dormiu. Ele amava Daniel. Daniel era um amigo, ele tinha confiança plena em Daniel. Daniel se tornou um companheiro para Dario. E quando, sem condições dele agir para favor de Daniel, porque ele fez tudo que podia, não teve como, jogaram Daniel e ele falou, Daniel, olha, que seu Deus que você serve te proteja, porque eu já tentei de tudo, não deu, mas... E quando ele vai, então ele não dorme à noite, de manhã cedo ele vai lá nos leões lá, e grita, Daniel, será que, portanto, o Deus que você serve te livrou dos leões, etc., né? Então, a amizade, né, a preocupação com Daniel não deixou ele dormir. Às vezes a gente também, num momento difícil, alguém está no hospital, momento assim, né, de angustiar, bem angustiante, né? Você também não dorme, né? Passa a noite, às vezes, em claro, sem condições de dormir, porque você está muito preocupado com alguma coisa. E a preocupação, às vezes você acorda, nossa, aquela conta, pai do céu, e aquele negócio, aquele problema? Aí você não dorme. Mas o sono é uma bênção muito grande que Deus nos dá. Agora, lá em Mateus 25, verso 5... Mateus 25, verso 5, a Bíblia fala também sobre o sono. Tinha 10 virgens, não é? Que ia para a festa com o noivo. E aí o que acontece? O noivo enrolou, não chegou a tempo e a turma caiu no sono, né? Todo mundo dormiu. Ou seja, então o fato de dormir ou não dormir, você pode dormir. No caso aqui, tem que dormir preparado, certo? Dormir preparado. É uma forma que a Bíblia apresenta. Então, se você estiver dormindo, né, preparado, está tudo certinho, beleza. Então, é uma forma, mas quando elas acordam, o que acontece? Bate desespero, né? Cadê minha luzinha aqui, que tinha que estar, né, fulgente aqui, né, pujante, lumiando, né, e a luzinha está apagada. Então, era o desespero, né? E você conhece, então, nesse caso aqui, o dormir pode, e no caso da parábola, as que dormiram perderam não só a festa, mas perderam simbolicamente aqui o quê? Salvação. Não é? Então eu dormi em casa, sono, Deus deixou para a gente dormir. Agora, nessa questão, eu dormir quanto às coisas espirituais, pode custar mais do que a vida, pode custar a vida eterna.
Então, eu não leio a Bíblia, não leio lição, eu não leio nada, tá tudo certo, né? E você vai levando, às vezes, uma vida espiritual e pouco conhecimento, e às vezes na hora que precisa daquela, né, da substância mesmo, da luzinha lá, está iluminando nas trevas, aí você não tem. Aí, cadê o pastor agora para acudir? Cadê o ancião? Cadê o irmão da igreja? Cadê fulano? Não tem. Não, a nossa vida espiritual, né, o nosso consumo da palavra de Deus deve ser, porque é meu, né? O que é meu, o que é seu. Nós podemos compartilhar, mas você não, né, às vezes no momento, igual ao caso aqui de Mateus, não tinha como compartilhar, porque a fé não se compartilha. Eu tenho fé, ou não tenho fé, e você tem ou não tem como você pegar, tá bom, vou dar 1 quilo de fé para você aqui, abra a bolsa. Não existe isso, irmãos. A fé é uma convivência, uma experiência, né, e uma expectativa, uma esperança em Deus que depende de você mesmo. Você crê ou você não crê. Não tem como eu crer para outro não crer, né? Não tem como, é cada um por si nesse fato. Então, eu preciso de compreender a palavra de Deus, buscar ela ser meu alimento, porque o esposo não vai levar a esposa, não vai levar os filhos, cada um é ele, com Deus, não é? Mas nós, é claro que temos uma influência, trabalhamos com a família, com os filhos, oramos, ajudamos, né? Isso é importante. No crescimento, né, você compartilhar, ajudar o outro nessa caminhada. Mas, como diz, não vamos ver mesmo, né, aí é cada um por si. Não tem como você dividir a fé, né, minha esposa, tadinha dela, né, eu vou acreditar da minha fé. Não tem como fazer isso. Então, nós precisamos de buscar o Espírito Santo, confiar em Deus, porque está em jogo é a nossa salvação. Cada um vai responder por si mesmo. Ninguém vai poder dizer, não, mas aí meu pai, a minha tia, porque o pastor, não sei o quê. Não, você teve as oportunidades e poderia ter crido, né? Mas não creu. Nós precisamos de confiar em Deus. Lá em Lucas 9:32, olha, por não dormir, eles tiveram um privilégio extraordinário. Lucas 9:32, Jesus havia chamado 3 discípulos para subir com ele ao monte, enquanto os outros 9 ficaram lá embaixo, né? 8, né, irmãos? Aí, 8 e 3, 12, né? Não, tô igual a Dilma aqui, ué. É 9 mesmo, com 3, 12, né? A Dilma que fazia umas contas assim, né, gente? Então, eles subiram com Jesus. E a Bíblia diz, olha, veja só, em 9:32, abra a sua Bíblia aí. Pedro e seus companheiros achavam-se premidos de sono. Ou seja, eles estavam com tanto sono, que era quase desmaiando de sono. Eles estavam realmente, né, exauridos de sono. O sono estava, quase você tinha que botar o dedo aqui e regalar os olhos, né, porque você estava para desmaiar de sono. Mas olha só, eles não dormiram. Estavam premidos de sono, mas conservando-se acordados, viram a sua glória e os 2 varões que estavam com ele. Veja só, então, porque eles não dormiram, ficaram, mesmo aquele sono. Agora, quando foi lá no Calvário, né, irmãos, aí eles dormiram, não aguentaram, né? Mas nesse dia a Bíblia diz que eles estavam com muito sono, mas muito sono. Mas eles conseguiram se ficar alertas. Quando pensa que não, Elias e Moisés aparecem ali no monte, a transfiguração de Jesus, e por eles não estar dormindo, presenciaram esse momento maravilhoso. Se tivesse dormindo, alguém dá um cutucão, acorda aí, maluco, né? Olha o momento aqui que você está perdendo. Então, quando você dorme, espiritualmente aqui, dizendo, se você dorme, você perde o momento, entende? Digamos que tem um casamento, né? Ali no momento ali das alianças, e você aqui... Olha que já casou, era só esse momento, agora vai ter que ver no replay da fita, né? Você perdeu o momento. Então, quando você está lá, né, no nascimento do seu filho, naquele momento é aquele momento, não tem outro, não repete. Então, olha, se a gente dormir, interessante que muitas vezes você vem para a igreja e sai daqui, você não sabe um A do que se falaram. Você estava aqui, a sua mente estava lá na China. Já teve, às vezes, lá em casa, a gente lê meditação do pôr do sol, aí alguém diz, olha, eu não sei o que você falou. Eu não lembro um A, nem sei do que se trata. Você falou aí, mas a minha cabeça estava lá no...
Entende? Às vezes você, mesmo estudando a Bíblia, você está lendo a Bíblia e a sua mente está lá Você é desconectado, entende? Você perde a glória daquele momento, né? Aquela comunhão com Deus, você perde, porque a sua mente não está ali, né, inteirada daquele momento ali, aproveitando aquele alimento que você está tentando ingerir, né, a palavra de Deus. Então, aqueles discípulos, por se esforçarem para não dormir naquele momento, Jesus está orando ali e, né, aparece Elias e Moisés. Imagina se eles estivessem dormindo, tinha perdido a glória daquele momento. Mas graças a Deus eles estavam acordados e puderam ver aquilo, né? Que os outros que ficaram, os 9 que ficaram, não tiveram o privilégio, né, de ver pessoalmente, só saber da história. Em Atos 16, verso 27, falando do sono, Paulo e Silas tinham levado uma corça porque eles serviam a Deus, e algemou eles, jogaram lá no fundo da prisão, você conhece, né? E eles estavam cantando a Deus. E o carcereiro, eles não vão escapar, está amarrado, trancafiado, né? Está lá na cela, eu vou fazer o quê? Eu vou dormir um sono aí. Lá de madrugada, né? Deixa esse camarada cantando aí, eles não vão fugir mesmo. Está amarrado, está trancado. Mas a Bíblia diz que teve um terremoto, porque eles estavam cantando ali, e tudo se abriu. E quando o carcereiro acorda, ele pensa, lascou. Não é? É como nós dizemos aqui, ferrou, né? Os camaradas fugiram tudo. E naquele tempo, se o carcereiro deixasse os camaradas fugir, era a vida do prisioneiro pela dele. Ele ia ter que pagar pela vida dele, dos prisioneiros. Pessoal, é melhor já me matar agora, porque não vai ter brecha para mim. Então, quando ele acorda assustado com o terremoto, aí, graças a Paulo, né, já estava ali perto. Opa, não faz isso não, mano. Não faz isso não, aí. Calma, nós estamos tudo aqui. Às vezes você acorda assim desesperado, vixe, chegou o fim, é melhor tirar a vida. Não, irmãos. Ainda bem que tinha Paulo ali ao lado dele para dizer, não, não precisa morrer não. Ainda depois Paulo, ele vai curar, né, dar um banho em Paulo, curá-lo, fazer os curativos nele, vai para casa. Você sabe que ainda aquele homem, né, ele crê em toda a sua família. Então, é claro, você acordar com um terremoto, no Brasil não tem terremoto, imagina você acordar com a casa sacudindo. Você voa pela janela, né? Desespero. Mas ele aqui queria tirar sua própria vida, mas Paulo impediu que ele fizesse isso. Porque ele pensou que todo mundo fugiu. E tem um caso interessante na Bíblia também, de Eutico, né, que você conhece, eu espero que sim, Atos 20, verso 9. Atos 20 conta que Paulo, imagina, irmão, vocês acham que o Elis gosta de falar, né, e outros gostam de falar, mas Paulo, irmãos do céu. Paulo era danado, né? Quando ele começava, acabou. Podia tirar o microfone dele, fazer o que quisesse, ele continuava falando, né? E aqui no verso 7, só para um detalhezinho aqui, diz que no primeiro dia da semana, né, irmãos, estando eles reunidos com a fim de partir o pão, Paulo devia viajar no dia seguinte, e ele exortava e prolongou o discurso até meia-noite. Ei, Paulo gostava de falar, irmãos, começou no pôr do sol e tocou até meia-noite. Isso, imagina, né? E aí eu pergunto, você ia dormir ou não? Interessante, irmãos, que no primeiro dia da semana, as igrejas evangélicas vão dizer que isso aqui foi domingo à noite. Mas isso aqui aconteceu sábado à noite, certo? Lá no grego, lá mesmo, diz assim que, eu acho que é metzia ei sabat, né? Que quer dizer, logo após o sábado, logo após o pôr do sol. Então, diz primeiro dia da semana porque já era domingo, né? Hoje, entendemos como domingo, mas era o primeiro dia da semana. Mas essa reunião, de fato, aconteceu sábado à noite, não domingo. E quando eles falam que aqui é uma prova, que a igreja se reunia domingo e tal, e não sei o que lá, é prova que se ele viajou no domingo, porque o dia não era sagrado. É porque Paulo viajou no domingo. Então você pode ir no grego, né, que é uma coisa assim, meu irmão, que eu não sei de grego, né, mas ele fala, logo após o pôr do sol, então fizeram essa reunião, fizeram o partir do pão, talvez uma santa ceia e tal, e Paulo chegou além até meia-noite. Eu não sei se ele contou para os irmãos que ele ia pregar a noite inteira, né? Mas Eutico, que estava, né, atenado ali nas palavras de Paulo, ele resolveu sentar na janela. Então não tinha vidro, né? E no terceiro andar ele sentou na janela.
Mas, assim, irmão, jovem tem um sono danado, não tem? Jovem tem um sono. Aí nos acampamentos, eu falo, pessoal, olha, tem que fazer o culto antes da janta. Certo? Se você vem para a igreja, antes você enche a barriga, come uma pratada, 2 pratadas bem no capricho mesmo, você vem para a igreja, sua mente não funciona direito. Né? Eu falo no acampamento, olha, o culto no final do dia tem que ser antes da janta. Porque se jantar e vai para o culto, irmãos, menino que correu e pulou o dia inteiro, você pode gritar e sapatear o jeito que vocês lá na frente, que o menino está lá com a boca aberta dormindo. Porque aí você sabe, parou, barriga cheia, depois de um dia de correria, ainda mais menino, vai dormir. Mas Eutico na janela, aí, irmãos, ele não aguentou. Eu acho que ele estava interessado nas palavras de Paulo, mas Paulo não parava, e Paulo não parava, e Paulo não parava. E ele dormiu profundamente e despencou lá de cima. Olha só que situação, né, irmãos? Aqui no Lisóte, bem que a janela é baixa e não tem como sentar na janela. Mas eu creio que devia ter muita gente lá para ouvir Paulo, porque ele ia viajar e sabe lá quando voltava. Mas Eutico, ali diz, né, que um jovem chamado Eutico estava sentado na janela. Então não é bom dormir na janela. Adormeceu profundamente durante o prolongado discurso de Paulo. Interessante, nós temos uma palavra, irmão. Se tivesse escrito o que o Paulo falou nessas 12 horas de culto, tinha outro livro da Bíblia, né, irmãos? Porque ia ser uns 50 capítulos, né? Porque imagina a pessoa falando a noite inteira, quanto tema, né? Quanto assunto não tinha o negócio. E aqui a Bíblia não fala uma palavra do discurso de Paulo, mas diz que o danadinho do Eutico pegou no sono ali, bravo, né? E dormiu. Então, irmãos, dormir na igreja, às vezes a gente dorme. Eu já vi irmãos dormir na igreja, né? Aí a gente não tem como julgar, porque como eu disse no início, às vezes alguns medicamentos deixam vocês parou, dorme mesmo, né? Algumas vezes você dorme. E algumas vezes também a pessoa está cansado mesmo, né? Cochila. Só que quando ele cochila, ele perde, né? O momento ali, como se estiver também com a mente vagando. Mas, por misericórdia, graças a Deus, Paulo foi lá, pegou o menino. Não, o menino está morto, isso aqui já era. Agora é só enterrar. Mas Paulo abraçou o menino, né? Fez alguma oração ali. Não, o menino está respirando, está tranquilão. Bora fazer uma janta aqui e Paulo dá-lhe Bíblia de novo na turma, né? E a Bíblia fala que Eutico, então, ressuscitou, né? Ali ele foi ressuscitado, porque caiu, irmãos, gente, terceiro andar, né, irmãos? Que tem um piso, 2 pisos, cai do terceiro andar, dependendo da forma que você cai, é bem complicado, né? Muito complicado. Então, olha, tem momentos que precisa de dormir, mas tem lugares que não pode dormir. Então, fica a dica, não durma em lugares altos, na janela, em cima de árvore. Vou dormir em cima de um galho da árvore, né? Não vai dar certo esse negócio. Tem que ter cuidado para dormir no lugar certo. Tá bom? E agora voltando lá em Romanos 13, verso 11, que nós começamos, Paulo dá essa dica para nós, que nós não podemos dormir, espiritualmente falando, porque mais perto está, né, a nossa salvação do que lá no tempo para trás. Eu tenho mais de 50 anos que estou na igreja, então tem mais de 50 anos que eu estou esperando Cristo. E agora que eu vou dormir? Hã? É agora que você vai dormir, depois que você está na igreja esse tempo todo? Não é? Eu paguei, irmãos, é até engraçado de falar, né? Eu paguei plano funerário durante mais de 24 anos. Eu e a dona Ana. Aí eu falei assim, sabe uma coisa, ninguém quer morrer, eu vou pagar isso mais não, você está louco? Eu já dei mais de 10 mil reais pro povo aí, 15 mil reais aí, mais de R$ 1.000 por mês, por ano. Eu já paguei 20 mil reais, ninguém morre, vou pagar isso aí para quê? Ninguém quer morrer. Vou pagar não, vou pagar mais não, não pago. Não pago mais, já cancelei, falei assim, não, isso é uma loucura fazer um trem desse, pagar funerária. É 3 mil reais fazer um enterro, irmãos. E eu paguei 20 mil, porque eu tive que cobrar 225 4 vezes no ano, né? Dá R$ 1.000 no ano. E se eu pensar que o que eu paguei menos para trás, mas corrigido, dá 1.000 por ano. 25 anos, aí foi quase 20. Não, bobeira essa, vou guardar, se eu tivesse guardado o dinheiro estava lá bacaninha, dá para comprar um carro já. E eu engordando o bolso desse povo. Acordei para a vida, irmãos, glória a Deus. Acordei, né? Então, se você paga plano de saúde, não tem planos de morrer, plano de saúde não, plano funerário,
paga o plano funerário e não tem planos de morrer, irmãos, lá te pagar esse negócio aí. Junta esse dinheiro, vai comer uma pizza com a família aí, R$ 200, você vai lá e come uma pizza com a família, né? Chama os amigos, você se diverte, porque se morrer, quem ficou vivo resolve. Tá bom? Quem ficar vivo resolve. Né? Não vamos deixar você aí apodrecer aí, não. Mas aqui voltando, né, Paulo diz o seguinte: é hora de despertar do sono. Né? Às vezes o mundo começa a nos atrair para as coisas mundanas, a gente perde a conexão com Deus, e, né? Deus vai demorar a voltar, vou aproveitar a vida. Mas ele diz assim, olha, no verso 12, vai alta a noite e vem chegando o dia, deixemos, pois, as obras das trevas, revistamos das armas da luz. Irmãos, esse texto é incrível, né? Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos as obras das trevas e revistamos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia, não com orgias e bebedices, não com impudices e dissoluções. O que é impudice? Não é falta de pudim, não. Impudice é falta de pudor, certo? A pessoa não tem pudor. Impudice é falta de pureza, né? A pessoa não é puro, os seus pensamentos, né? Impudice não tem pureza, né? Ou seja, a forma de andar, de falar, então ele fala um monte de besteira, ele age, ele se diverte, a forma que ele fala é impura, então é impudice. E dissoluções. O que é dissolução? Solução, todo mundo sabe o que é, né? Solução é uma solução. Solução é uma solução para algum problema, né? Mas a dissolução é você arruma problema, você dissolve a coisa, é dissolução. Não estava dissolvido, estava completo. Você pega um suco, né, está concentrado, dissolve. Então você, né, fragmenta aquilo. Então fala, vocês não andam com dissoluções, com impudice, falta de caráter, falta de responsabilidade, né, falta de impureza. Você deve manter a mente com as coisas puras. Porque no nosso mundo hoje, irmãos, é um negócio esquisito, né? A falta de pudor. Não é? A falta de pudor, irmãos, a pessoa está em ambientes que totalmente nossa, não tem vergonha. A gente fala, não tem vergonha na cara, né? Cadê o óleo de peroba? Ver se cria, né? Infelizmente, tem pessoas que não perdeu a vergonha. Esse é o que Paulo está querendo dizer, né? Não perca a vergonha, pessoal. Mas, infelizmente, no mundo de hoje, irmãos, as pessoas têm perdido a vergonha completamente, né? O pudor. E ele diz assim, revesti-vos do Senhor Cristo e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Porque o Elson aqui, todos nós gostamos, humanamente, né, se não é Deus transformar nossa vida, gosta da bagunça. O ser humano, né, gosta do que não presta, infelizmente. O pecado nos corrompeu. Mas em Cristo, né, nós podemos buscar em Deus uma transformação e, como Paulo diz, ser uma nova criatura. Novos pensamentos, tudo mais, não deixa aquele o pecado que está lá dentro atormentando, não deixa de existir, mas você consegue ter um controle sobre ele. Então, esse é o chamado de Paulo para nós. Olha, não durma agora, certo? Não durma agora, fica atento, porque está perto do dia da recompensa. E eu espero que todos nós, irmãos, não estejamos dormindo, que estejamos atentos quanto ao futuro, né? Quanto às coisas que nos rodeiam. E, de fato, nós estamos trabalhando, fazendo, indo, voltando, não estamos dormindo, né? De fato, assim, como está lá na cama deitado, mas às vezes espiritualmente estamos desapercebidos. Como a minha vizinha evangélica lá, tem algumas igrejas que usam muito, né? Vigia, menino, tem que vigiar, menino, né? Vigia! Então tem que estar sempre alerta, constante, porque Satanás é custoso, irmãos, ele é custoso, né? Muito danado. Mas que essa palavra venha confortar nosso coração, venha nos ajudar a andar nos caminhos de Deus, tanto o Ellison como vocês aí também, porque eu não sou melhor que ninguém, talvez até pior, mas que Deus transforme o nosso caráter, a nossa vida. Tá? Vai dormir só na hora certa, dormir na forma física, belezinha, mas espiritualmente nós não podemos dormir, né? Como dizia aquele ditado dos antigos, né? Quem cochila, cachimbo cai, né? Nós não fumamos, mas só para você entender que se cochilou, às vezes pode perder grandes oportunidades da vida. Tem um hino no nosso hinário, né? No antigo, irmão, é o 300, no novo é o 479, Herdeiro do Reino. Eu gosto muito desse hino, que ele fala, olha, não é hora de dormir, né? Não dormitas, filho do reino. Filho, que você tem um reino à sua frente, à disposição. Então, não é hora de dormir.
você mantenha firme, né? Porque o mundo está meio revoltoso, mas devemos manter alerta, porque a nossa redenção se aproxima. Convido vocês, né, para que cantemos de pé esse hino maravilhoso e medite nas palavras desse hino também, que ela é maravilhosa. Santo Deus, nosso eterno Pai, muito obrigado porque nos convida para estar contigo nesse reino maravilhoso. E nos alerta também para que não venhamos dormir, porque está próximo o reino. Abençoe cada pessoa aqui presente, aqueles que estão nos seus lares também, que juntos, ó Pai, possamos estar caminhando à Tua presença, mas atentos às circunstâncias, os perigos que nos rodeiam, porque está muito perto a nossa redenção. Cuida de nós, ó Deus, cuida de cada pessoa aqui, nas suas lutas, nos seus dilemas, mas que em Cristo nós possamos alcançar a verdadeira vitória. Cuida de nós, ó Deus, nos despeça agora em paz para nossos lares e nos dê uma boa semana com a companhia dos seus santos anjos. É o que te rogamos humildemente, em nome e por amor de Jesus. Amém, Senhor. Amém.